Ester, capítulo 9. Chegou o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, o dia em que deveria ser cumprida a ordem do rei. Era o dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los. Mas o que aconteceu foi o contrário. Os judeus derrotaram os seus inimigos. Em todas as cidades do reino onde havia judeus, eles se reuniram para atacar os que queriam matá-los. Ninguém podia resistir aos seus ataques, pois todos estavam com medo deles. Todos os oficiais das províncias, isto é, os chefes dos vários povos, os representantes do rei e os governadores das províncias, ajudaram os judeus, pois tinham medo de Mordecai. A fama dele se havia se espalhado pelo reino inteiro, e todos sabiam que ele tinha muita autoridade no governo. E o poder de Mordecai ia aumentando cada vez mais. Portanto, os judeus fizeram com seus inimigos o que queriam. Mataram todos com as suas espadas. Não deixaram ninguém escapar. Em Suzã, a capital, eles mataram 500 homens. Mataram também os 10 filhos de Ramã, filho de Hamedat, o inimigo dos judeus. Os nomes deles eram Parsandata, Dalfão, Aspatá, Porata, Adarias, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata. Mas os judeus não ficaram com os bens deles. Naquele mesmo dia, o rei foi informado de quantas pessoas haviam sido mortas em Suzã. Então disse a Ester: aqui em Suzã, os judeus mataram 500 homens. E também os 10 filhos de Ramã. E nas províncias, quantos eles terão matado? O que é que você quer agora? É só pedir. Se quiser mais alguma coisa, eu lhe darei. Se for do agrado do rei, dê autorização aos judeus de Suzã para fazerem amanhã o mesmo que tinham ordem para fazer hoje. E peço também que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados em forcas. O rei concordou e mandou ler a autorização em público em Suzã. E os corpos dos 10 filhos de Ramã foram pendurados em forcas. No dia 14 do mês de Adar, os judeus de Suzã se reuniram e mataram mais 300 homens na cidade. Mas não ficaram com os bens deles. No dia 13 do mês de Adar, os judeus das províncias se reuniram e se defenderam. Mataram 75.000 inimigos e assim se livraram de todos os que os odiavam. Mas não ficaram com os bens dos mortos. No dia 14, eles descansaram e comemoraram com banquetes e festas. Mas em Suzã, os judeus comemoraram no dia 15 do mês, pois nos dias 13 e 14 eles mataram seus inimigos e só no dia 15 descansaram. É por isso que os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o dia 14 de Adar com banquetes e festas e mandam comida uns aos outros. Mordecai escreveu tudo o que havia acontecido e mandou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do reino, tanto aos de perto como aos de longe. Nas cartas, ele ordenou que todos os anos
eles comemorassem os dias 14 e 15 do mês de Adar, pois foi nestes dias que os judeus se livraram dos seus inimigos, e foi neste mês que a tristeza e o luto se transformaram em alegria e festa. Portanto, que dessem banquetes e festas, mandassem comida uns aos outros e distribuíssem presentes aos pobres. Assim, os judeus, de acordo com o que Mordecai tinha escrito, começaram o costume de comemorar esses dias. Hamã, filho de Hamedata, descendente de Agag e inimigo dos judeus, tinha planejado acabar com eles e tinha mandado tirar a sorte, chama-se isso de Purim, para resolverem que dia ia matá-los. Mas Ester foi falar com o rei e ele ordenou por escrito que o mal que Hamã havia planejado contra os judeus caísse sobre o próprio Hamã. Portanto, enforcaram Hamã e os seus filhos. É por isso que esses dias feriados são chamados de Purim, que é o plural da palavra Pur. Como resultado da carta de Mordecai e de tudo que os judeus tinham visto e das coisas que aconteceram, eles resolveram que eles mesmos, os seus descendentes e os que se convertessem ao judaísmo, seguiriam o costume de comemorar todos os anos esses 2 dias, conforme Mordecai havia escrito. Ficou resolvido que daí em diante toda a família judaica, em todas as cidades das províncias do reino, comemoraria a festa de Purim, para que os judeus lembrassem sempre do que havia acontecido. Nunca, em qualquer época, deixariam de comemorar essa festa. A rainha Ester, filha de Abiail, também escreveu uma carta junto com o judeu Mordecai, dando todo o seu apoio à carta que Mordecai já havia escrito a respeito da festa de Purim. Cópias da carta foram mandadas a todos os judeus das 127 províncias do reino, desejando-lhes paz e prosperidade e confirmando que a festa de Purim devia ser comemorada nos dias marcados. Assim como haviam marcado para si mesmos e para os seus descendentes dias de festas e de jejum, eles deveriam seguir essas ordens do judeu Mordecai e da rainha Ester. A ordem de Ester, confirmando as instruções para a comemoração de Purim, foi escrita num livro.